Olá, você que nos segue e nos assiste, o Armazém do Agronegócio. Para nós é uma satisfação estar novamente nos encontrando com você, internauta, e queríamos agradecer todas as participações, questionamentos que têm nos sido encaminhados. Vamos dizer que, à medida do possível, nós vamos trazendo os assuntos aqui para levar, então, informação que gera e agrega rentabilidade ao produtor rural. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tira o sono do agroempreendedor. Precificação da soja, ou seja, o final de todo o processo de produção, a hora da venda. E para tanto nós estamos recebendo o senhor Matheus Rodrigues Fontoura, que é gerente de originação para o Rio Grande do Sul da Luiz Dreyfus. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Prevedelo. Primeiramente agradecer e parabenizar pelo espaço que você, junto com a Rentagro, tem aberto para discussões a respeito desse tema e de tantos outros temas ligados ao agronegócio, ligados a esse setor que a gente tem muito prazer em fazer parte e construir valor ao nosso produtor rural, né? É desnecessário dizer que é uma satisfação em tê-lo no Armazém do Agronegócio, principalmente para falar sobre um tema tão importante na vida do produtor rural. Nós queremos inicialmente te perguntar em relação à formação do preço da soja. É algo bastante comentado, é algo bastante fomentado, né? E é uma das grandes dúvidas do produtor rural. Se fala em bucho, se fala em prêmio, se fala em base de porto, se fala em base de região, enfim, são muitas variáveis. E isso seria importante, então, nós tentarmos esclarecer mesmo que neste curto espaço de tempo, né, como é que se dá a formação da soja, do preço da soja. Perfeito, Prevedelo. Eu acho que esse ano, especificamente, acho que foi um ano com muita oscilação em relação ao preço da soja. Acho que teve diversos fatores que influenciaram para isso e a gente pode até comentar um pouco desses fatores, mas como tu comentou e questionou, acho que a gente pode iniciar falando um pouquinho da formação do preço da soja em si, né? Toda precificação de soja ela parte da Bolsa de Chicago. Por que da Bolsa de Chicago? Porque é a bolsa onde tem a maior liquidez em relação a futuros, a contratos futuros de soja. Então, todo o mercado de soja, todas as tradings que participam desse mercado, elas fazem os seus hedges, que são nada mais do que a sua proteção em relação às compras no mercado físico que elas estão fazendo, elas fazem essa venda de mercado futuro na Bolsa de Chicago. Então, toda a precificação ela parte de Chicago. O segundo ponto que tu bem comentou é em relação aos prêmios. O prêmio, ele nada mais é do que um ágio ou um deságio em relação ao preço de Chicago. E cada porto no mundo inteiro, ele tem um prêmio equivalente a esse porto. No Brasil, por exemplo, nós temos os portos de Rio Grande, Paranaguá, Santos, Tubarão. Então, todos esses portos, eles têm um prêmio específico. O que influencia nesse prêmio é, primeiramente, frete marítimo, quanto custa para a gente levar, para o mercado levar uma soja do porto de Rio Grande até o porto da China ou até um porto da Europa, quanto custa esse mesmo frete para levar essa mesma soja dos portos do norte, que são a nova fronteira agrícola do Brasil, para esses destinos. Então, acho que o frete marítimo é um fator de influência no prêmio. Matheus, antes de nós avançar nesse raciocínio, vamos falar ainda na questão do prêmio. Tu falaste em ágio e deságio. Sim, exato. Quando tu fala em ágio e deságio, tu está falando, então, que há prêmio positivo e prêmio negativo? Exato. Eu diria, Prevedelo, que nos últimos anos tem sido muito difícil a gente ver prêmios negativos. Isso ele acontece basicamente porque a gente tem tido um aumento de oferta de soja, as safras são crescentes devido ao aumento de produtividade e bom trabalho que o produtor vem fazendo dentro da porteira, ou seja, dentro da sua propriedade, nas suas lavouras.
essa profissionalização do produtor, ela tem trazido aumento de produtividade sem o ganho respectivo em área. Então a gente tem produzido safras maiores com produtividades maiores dentro da lavoura, o que é um mérito do produtor. Mas sim, ele pode ser um prêmio positivo, ou seja, a gente está agregando preço ao valor de Chicago, ou ele pode ser negativo, que a gente está desagiando o preço de Chicago. Ou seja, bushel mais prêmio ou bushel menos prêmio. Ou bushel menos prêmio. Essa é a base. Essa é a base da precificação. Hoje, para a gente exemplificar, hoje o mercado na exportação, hoje para carregar uma soja em outubro, por exemplo, o mercado está pagando ao redor de $2 a $2,10 de ágio sobre o preço negociado na Bolsa de Chicago nos futuros correspondentes a um embarque de soja em outubro, né? Então é assim, esse é o primeiro passo da precificação. Seguindo essa precificação, a gente traz isso para o porto. No momento que tu pegou Chicago mais ou menos prêmio, tu está trazendo esse preço para o porto de Rio Grande. Tu tem custos portuários que você tem que descontar desse preço de soja, o frete que tu traz essa soja para o interior e a taxa de câmbio, que é um fator muito importante na precificação da soja, porque a gente acaba trazendo isso para a moeda nacional, o preço de Chicago para a moeda nacional, e trazendo esse preço final para o produtor, que é o que a gente tem e oferta todos os dias, e a gente tem diversas referências desse preço no interior, né? Então, nessa cadeia de formação de preço, nós temos Chicago, prêmio, porto, frete, variação, produtor rural. Exatamente. Basicamente, seria essa a cadeia da formação do preço da soja. Exatamente. Eu diria que o preço da soja ele é uma formação muito transparente, Prevedelo. Hoje a gente tem o preço de Chicago, você consegue acessar ele em diversas plataformas online. O prêmio ele é amplamente divulgado em sites de informativos agrícolas. Então o produtor tem facilidade em ter essa informação diariamente. Então, acho que a formação do preço da soja, eu diria que hoje ela está bem transparente. Eu acho que aonde existe a dificuldade ao produtor em qual é o momento em que ele vai precificar esse produto, né? E isso sim que a gente vê que muitas vezes tem uma dificuldade por parte do produtor. Para isso, eu diria que o produtor tem que cada vez mais se profissionalizar nessa parte de gestão, comercialização da sua produção. Ele poderia buscar, tem que estar muito mais... A gente tem muita oscilação hoje em relação à taxa de câmbio, em relação a Chicago. Há 10 anos atrás, para a gente ter uma variação de 30 centavos por bushel em Chicago, deveria acontecer um período de seca mais abrangente, deveria acontecer algum problema econômico em algum país emergente do mundo que influenciasse os preços agrícolas. Hoje a gente tem variações de 30, 40, 50 centavos, muitas vezes do período da manhã para a tarde ou de um dia para o outro. E isso acaba dificultando muito a tomada de decisão do produtor. A gente tem, esse ano, nós tivemos, por diversos fatores, a gente teve uma quebra de safra na Argentina que foi muito severo. A safra da Argentina, normalmente, ela produz ao redor de 55, 57 milhões de toneladas. Esse ano a gente teve uma quebra devido à estiagem de 20 milhões de toneladas na Argentina. A Argentina, ela é o maior exportador de farelo de soja do mundo. Então, isso trouxe um impacto muito grande para a demanda de soja e farelo em outros países produtores. Então, a gente teve variações de prêmio muito significativas. A gente tem, historicamente, um prêmio, na nossa época de colheita aqui no Rio Grande do Sul, que é abril, maio,
o prêmio ele vale normalmente ao redor de 55, 65 cents acima do preço de Chicago. E a gente chegou a ver prêmios em abril, maio esse ano de 130, 140 cents. Ou seja, foi quase $1 por bushel acima da média histórica que a gente negocia no Rio Grande do Sul. E isso traz um incômodo para o produtor, que é difícil ele conseguir tomar essa decisão, né? Por isso que é muito importante estar sempre buscando informações, estar sempre tentando se qualificar nessa formação de preço, que seja na formação do preço ou que seja na sua relação de custo da sua lavoura, entendendo qual é, por exemplo, o quanto tu quer de rentabilidade na sua lavoura. Né? Qual o custo, né, daquilo que se produziu. Nós temos falado, esse é um assunto que a gente tem pautado, não só no programa, mas também quando comentamos sobre o assunto, que é a questão do conhecimento dos seus custos. Isso tem a ver com gestão. Sim. Né? Ou seja, quando se fala em precificação de soja, também estamos falando em gestão de custos. A rentabilidade também está ligada a esta gestão, né, de insumos, enfim, e tudo aquilo que diz respeito ao período, né? Ou seja, do início até a venda do produto. Mas tu falaste aí, Matheus, em profissionalização ou maior conhecimento. Seria certo dizer que o produtor rural precisa estar mais participativo no que diz respeito à comercialização do seu grão, ou seja, terceirizar menos as decisões em relação a esta questão? Eu diria, Previdelo, que hoje o produtor rural ele atingiu uma excelência em relação à produção da sua lavoura, né? É claro que a gente sempre vai querer produzir mais e tem que estar sempre buscando essas tecnologias de plantio ou colheita, enfim, que é o cultivar da produção, né? Há 10 anos atrás, a gente produzia no Rio Grande do Sul uma safra de 8 milhões de toneladas, né? Hoje nós estamos produzindo uma safra próxima a 18 milhões de toneladas, ou seja, a gente teve um aumento de área que não foi proporcional a esse aumento, mas a gente conseguiu avançar muito em produtividade. No Rio Grande do Sul e eu diria aqui no Brasil também, mas como a gente está aqui, estou sendo um pouco mais específico no nosso estado, né? Então o produtor conseguiu ter esse ganho de produtividade por diversos motivos, pelas tecnologias que vêm chegando no campo. Então, acho que nesse sentido a gente conseguiu dar um passo muito grande. Em relação à comercialização, a gente comenta que ele deveria se profissionalizar mais, porque a gente ainda tem muitos relatos de ter essa dificuldade em acertar ou errar o momento da venda, né? Então, eu diria que quanto mais o produtor buscar informações a respeito de prêmios, informações a respeito de demanda mundial de soja, informações a respeito do gerenciamento dos seus custos da lavoura, saber efetivamente quanto que é o seu custo e quanto que você quer ter de rentabilidade para manter o seu negócio rural sustentável, eu diria que é isso que ele tem que caminhar daqui para frente. E a própria análise histórica também de preços, enfim, ela tem que influenciar. Quando o preço oscila, né, de forma muito contundente, exato, é um momento de zelo, é um momento de análise mais profunda, né? Perfeitamente. Mas, logicamente que quem está nos assistindo, o produtor rural que está nos assistindo, espera que eu faça a pergunta. Nós estamos aí nos avizinhando de uma nova safra. Sim. Safra 2018-2019. O que o produtor rural que está nos assistindo pode esperar em termos de preço, de mercado de safra, para a safra que estamos iniciando o plantio? Perfeito. Bom, Previdelo, eu acho que o primeiro indicativo de safra 19, a gente começa a olhar base
o que está acontecendo na safra americana, né? Hoje a gente tem uma safra americana divulgado pelo USDA essa semana, que é uma safra recorde nos Estados Unidos. O USDA divulgou uma safra acima da expectativa do mercado. A expectativa do mercado era até 124 milhões de toneladas a safra americana, e o USDA divulgou 124,5 milhões de toneladas, sendo que no ano passado essa safra foi 119 milhões de toneladas. Acima da prospecção, então. Acima da prospecção. Isso teve um impacto direto nos preços em Chicago. A gente viu, após o relatório, os preços em Chicago caírem ao redor de 40 a 50 cents por bushel. Isso impacta diretamente no preço para o produtor. Acho que um outro ponto é que hoje existe uma guerra comercial Estados Unidos e China, que acho que não cabe nem entrar no mérito da questão, mas que acaba influenciando diretamente a demanda da soja e gera uma incerteza em relação aos fluxos do comércio mundial de soja, né? Aonde a China, como maior consumidor e importador de soja, vai buscar esses produtos, esse grão, se diminuir essa demanda de soja pelo chinês em relação à safra americana. Então hoje a gente começa com uma safra americana cheia, onde o clima ele está sustentável, ele está desenvolvendo bem as lavouras. Então a gente está próximo da colheita americana, ou já passamos da metade do caminho, que isso quer dizer que a gente vai ter uma oferta maior de soja para o próximo ciclo. Mas tem a questão do relacionamento fragilizado do americano com o chinês. Exatamente. Eu acho que o ponto hoje, essa mesma soja que hoje no Brasil ela vale $2 acima de Chicago, para a próxima safra a gente está falando em 80 centavos acima de Chicago. Por quê? Pelo período que existe até lá, pelo que pode acontecer. Existe uma safra brasileira que a gente ainda não começou a plantar, então tem toda uma incerteza, a gente não sabe muito bem, o mercado não sabe muito bem qual é o padrão climático da safra brasileira para o próximo ciclo, mas a gente fala em um aumento de área ao redor de 2,5% no Brasil. Então eu diria que hoje a gente tem uma oferta de soja grande para o próximo ciclo, porém a gente tem uma taxa de câmbio hoje no Brasil que ela mantém o nível de preço para o produtor. Eu diria que do lado da demanda, que é algo muito importante em relação à precificação da soja para o produtor no interior, a gente acredita, o mercado acredita numa demanda que deva ainda se manter crescente em 4, 5 milhões de toneladas para o próximo ano, e que tudo vai depender, acredito, no final do ciclo ou na nossa colheita, de qual vai ser a taxa de câmbio que a gente vai ter para o próximo ano. A gente já está vendo prêmios um pouco mais fracos para a próxima safra, mas existe a questão de demanda chinesa que está vindo buscar esse produto hoje, preferencialmente no Brasil, em relação a outras origens, como Estados Unidos e Argentina, por exemplo, né? Muito bem. Matheus, nós queremos agradecer a tua participação no Armazém do Agronegócio, as valiosas informações que tu trouxeste. Certamente está dentro daquilo que a gente tem proposto, de levar informação que gere rentabilidade ao produtor rural. E a você que nos assiste, nós queremos também agradecer e convidá-lo, então, para que nos siga no canal YouTube, dê o seu like lá, enfim, faça a sua inscrição. Um abraço!